Antes do vídeo começar, eu só quero dar um adendo de que o meu microfone é muito ruim. Então, se meu áudio estiver ruim, eu tentei consertar na edição, mas acabou que não deu. É só isso mesmo. Se quiserem fazer uma vaquinha para comprar um microfone pra mim, eu tô aceitando. E fica o vídeo, tchau. Salve, gurizada! Vocês estão bom? Aqui quem fala é o AK. E hoje eu tô aqui pra falar sobre a Turma da Batatinha, que é um canal infantil que foi criado pela passada Batata com Pepino, mas que se tornou um canal infantil que grava um conteúdo junto de outros três canais, o Code, a Sunny e o Yuyu. Eu vou falar um pouco deles aqui porque eu vou ser sincero. Antigamente eu não era de acompanhar. Eu sempre conheci o canal desde que lançou, assisti o primeiro e o segundo vídeo, só que eu não me interessei. Mas eu admito que o canal desde o começo era legal. Só que depois do curta de 10 minutos, mais a música, eu me interessei muito na história. Eu maratonei muito vídeo. E eu tô aqui pra falar pra vocês basicamente o meu entendimento sobre a história. Eu vou separar primeiro na apresentação dos personagens, depois eu vou falar um pouco da história contada, depois eu vou falar algumas teorias que eu tenho. Não tenho muitas, mas é o que tá tendo. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. A primeira personagem que eu tenho pra falar aqui é a Sunny. Quem é a Sunny? A Sunny, segundo a lore que foi mostrada até agora, era uma água-viva que ficava vagando no fundo do mar, coletando coisas, numas expedições, entre aspas, no fundo do mar. Ela, pelo que eu pesquisei, habitava mais ou menos na região abissal, onde não bate luz nem nada. Era ela e mais nada para fazer companhia. Ela tem uma vida bem solitária sempre, pelo que nos é mostrado, e algo muito intrigante é que ela mostrava ter consciência mesmo quando era uma água-viva. Algo que não faz sentido porque águas-vivas não têm sistema nervoso. Eu pesquisei isso. E como elas não têm sistema nervoso, não faz sentido ela ser consciente, mesmo quando água-viva. Outra coisa que ela demonstrou que é mais relacionada à água-viva mesmo é que ela é muito fria. Ela não sabe demonstrar sentimentos porque é a primeira vez que ela está sentindo. Ela nunca tinha sentido sentimentos antes. Então, ao decorrer dos vídeos, é mostrado ela tentando evoluir o conhecimento dela sobre sentimentos, porque ela não sabe como é que funciona. É a primeira vez dela sentindo isso e tentando entender como os outros sentem também, para não magoar. Ela mostrou já sentir raiva, tristeza, medo, vergonha, entre outros. É algo que eu achei muito legal de botar na história, porque é alguém que está tentando aprender a ser humano, basicamente. Ela está tentando aprender como conviver com humanos, sendo que ela nunca foi humana. Ela se tornou humana depois de ser puxada pela batatinha, que eu vou falar mais pra frente. Ela também, recentemente, foi citada tendo um diário. Nunca foi mostrado esse diário dela, muito menos citado o que tem nele. Mas, pelo jeito que ela é apegada a ele, aparentemente deve ter coisas importantes para ela. E ela mostra não ter sequer vontade de voltar para casa. Ela admite que no começo ela sentia um pouco de saudade e queria voltar, mas acabou se acostumando ao sequestro. E já admitiu que se ela fosse liberta, ela perguntaria se ela poderia continuar lá, porque pelo visto virou a nova vida dela, e ela gostou da nova vida. Ela é a mais inteligente do grupo, o que é irônico para uma água-viva, né? Mas geralmente quando o grupo se mete em uma enrascada lógica, ela é aquela que vai lá e resolve isso na base da inteligência. Também gosta bastante de jogos, e é isso que a gente tem nela por enquanto. Ela não foi muito bem trabalhada na história dela, mas vamos ver o que eles vão arrumar daqui pra frente. Passando agora para o Code. O Code, ele é um humano, diferente da Sunny, que era uma água-viva. O Code sempre foi humano e é um humano que gosta muito de patos. Não é muito bem trabalhada a razão por ele gostar de patos, mas ele disse que no universo dele tinham bastante patos e ele gostava dos patos. Não sei bem se realmente é isso, pode ser só a visão dele daquele mundo.
uma visão bem mais infantil, mas é o que a gente tem até agora. No passado dele, nesse mundo, ele deixa bem explícito que ele sofria bullying. Não tem qualquer filtro sobre isso. Ele sofria muito bullying. E não tinha nenhum amigo. Ele fala que sempre foi bem solitário. E, juntamente com a Sunny, ele não quer sair de onde a Batatinha prendeu eles. Só que, diferente da Sunny, que no começo queria fugir, mas depois se acostumou ao lugar, ele nunca teve a intenção de fugir. Ele, desde o começo, queria ficar lá, mostrando que ele não tinha muito apego ao mundo dele original, exceto pelos patos. Além do jeito dele meio bobão e infantil de lidar com as coisas, querendo ou não, ele é o mais camarada, por assim dizer. Porque no vídeo da aposta que eles fizeram com a Batatinha, ele, diferente da Sunny e do Yuyu, que eu vou falar mais pra frente, ele foi o único que chegou a querer ajudar a Batatinha. Ele foi o único que, enquanto a Batatinha tava lá passando sufoco pra conseguir cumprir as metas e tudo, ele foi o único que chegou e falou: não, eu vou vir aqui e eu vou te ajudar. Não porque ninguém mandou, porque eu sou seu amigo e eu quero te ajudar. Particularmente é o meu personagem favorito, mas não ofusca os outros personagens que eu também gosto bastante. Ele nitidamente mostrou interesse pela Batatinha, não só como amigos, mas eu não vou me aprofundar nisso nesse vídeo. O vídeo é só para apresentar os personagens e contar um pouco da história. Depois eu penso nisso em outro vídeo. Agora chegamos no Yuyu. O Yuyu, para começar, ele é como se fosse o garoto emo da turma. Ele não gosta de socializar, ele gosta de ficar no cantinho dele. E sempre que tentam comparar ele com qualquer coisa, ele gosta de se intrometer no meio e se comparar com sombras, trevas. Basicamente uma vibe bem emo mesmo. E diferente dos outros dois, ele é o único que mostra a vontade de querer fugir da Batatinha. E não só vontade, ele constantemente tenta fugir, ele tenta sacanear a Batatinha dezenas de vezes para tentar voltar para o mundo dele. Mesmo ele mesmo falando que era bem solitário junto dos outros dois. Ele não tinha muitos amigos e também já foi dito que ele morava na rua. E diferente dos outros dois, já foi explorado o mundo do Yuyu. No mundo do Yuyu, a poluição tomou o mundo. No mundo futurista, que no caso é onde eles vivem, a poluição tomou tudo. E quem entrava em contato com os gases tóxicos da poluição e depois ficava longe deles, sofria de abstinência, se tornando uma espécie de zumbis. E agora, saindo um pouco da parte da história dele, ele é o principal causador de problemas com a Batatinha. Ele toda hora tenta afrontar ela, ofender, fazer qualquer coisa, simplesmente porque sim. E ele não gosta da ideia de ser um servo da Batatinha, simplesmente por não gostar de ser mandado. E isso é o que temos confirmadamente da história dele até agora. Agora chegamos nela, a dona da turma, a Batatinha. A Batatinha, eu vou ter que separar um pouco a história dela, porque a maior parte dela foi confirmada no curta de 10 minutos e na música que eles lançaram. E se eu falar a história dela toda aqui, eu não vou ter enredo pro meio do vídeo, então eu basicamente estou cortando um pouco para contar depois. Mas para vocês entenderem, basicamente a Batatinha é a pessoa que sequestrou, sim, é toda hora dito que ela sequestrou o Koji, o Yuyu e a Sunny. Ela nem tenta disfarçar isso mais. E ela sempre se mostra uma pessoa um pouco mais arrogante, mas sempre tentando ser o mais gentil dentro da medida do possível, querendo ainda se mostrar uma deusa como ela se considera. Isso é bem mostrado pra gente porque na maioria dos episódios ela sempre gosta de mandar nos outros e se achar melhor. Querendo ou não, ela é a dona da turma e é a única ali que tem poderes. Mas, por exemplo, no vídeo do Respondendo Perguntas, que é um vídeo onde o Code pegou pergunta dos inscritos e fez para os membros da turma da Batatinha responderem.
E depois da Sunny ficar muito brava com o Code por causa das perguntas que ele fez, ele ficou muito triste. E a Batatinha, mesmo sem saber muito bem como lidar com isso, tentou animar ele mais, deixando de lado a parte mandona dela e toda poderosa pra tentar ser uma menina mais amigável com o amigo dela. E como líder da turma, ela basicamente é a pessoa que joga todas as enrascadas pra eles lidarem e ganharem views. Por que eles querem ganhar views? Porque desde o primeiro vídeo, a Batata mostra o interesse de dominar o mundo. E qual a premissa de dominar o mundo para a turma da Batatinha? É a Batata se tornar muito famosa. Porque na Terra, as pessoas normais idolatram muito pessoas famosas. Que é uma premissa ótima para um canal infantil. Querendo ou não, é cômico e engraçado, mas é uma premissa, querendo ou não. E funciona bem, porque pega view e ela tem um motivo para querer farmar view nos vídeos. Além da lore em si ser muito bem trabalhada em cima disso. Eu não consigo reclamar dessa lore, eu adorei a premissa também. E outra coisa a ser falada é que a Batata tem mini batatinhas. Ela aleatoriamente cria um monte de batatas para fazerem o trabalho dela. Ela tem batata cozinheira, ela tem batata para fazer as pelúcias do canal dela e tem algumas batatas que canonicamente têm nome, têm suas personalidades específicas. Elas não foram postas no roteiro, mas eu lembrei delas agora e achei importante citar. Depois eu posso falar um vídeo mais explicativo sobre elas, mas por enquanto é só essa citação mesmo. E agora que já apresentamos os personagens, vamos para o decorrer da história. O decorrer da história acontece em todos os vídeos do canal da Batatinha, então não dá para eu falar todo o decorrer aqui, mas eu vou falar das duas partes mais importantes e que mais entregaram lore até agora, que no caso é o curta de 10 minutos e a música que foi postada ontem. No caso é ontem aqui pra mim, mas eu não sei se até esse vídeo ser postado ainda é ontem, então tá aí. Então, primeiro eu vou falar do curta, que foi postado antes, então acho justo falar dele primeiro. No curta, basicamente a irmã da Batatinha, que já tinha sido mostrada em Foreshadows alguns vídeos antes já, e ela sempre se mostrou meio relutante em falar da irmã dela, mas eu deixei pra falar só dela aqui porque aqui basicamente fala tudo que foi dito nos Foreshadows. No curta, a irmã da Batatinha aparece de um portal enquanto eles estavam jogando algum jogo de corrida. E simplesmente do nada ela aparece de um portal e elas começam a brigar, ela e a Batatinha. A Batatinha simplesmente puxou briga com ela e ela aceitou a briga. E sendo sincero, eu achei que foi bem mais pra mostrar a animação, porque foi o primeiro vídeo animado deles, quadro por quadro. E então eu acho que era só pra mostrar melhor o movimento. Mas funcionou, ficou legal e tem lore ali no meio sim, eu vou falar dela. E durante a batalha, de coisa que eu achei irrelevante pra contar aqui, temos o seguinte. Primeiro, os poderes da Doce, que no caso é a irmã da Batatinha, eu esqueci de falar, desculpa. Mas os poderes dela, que nos foi mostrado até então, são os de criar portais por aí. Ela, durante a luta, não fez muito mais do que sair criando portais por aí para se mover e para rebater os ataques da Batatinha. No máximo, ela criou um escudo no começo da batalha, mas nada além disso. Agora, outra coisa relevante durante a batalha que eu percebi são os diálogos. Nos diálogos, a Doce cita o pai delas, falando que o pai delas não liga mais pra Batatinha, e a Batatinha responde que não se importa mais com ninguém da família. Outra coisa que também é dito é que se fosse um tempo para trás, quando a Doce tivesse chegado lá, a Batatinha teria se ajoelhado e se curvado na frente da Doce. O que na minha primeira vez assistindo se mostrou que ela antigamente era meio que devota a Doce, o que não é mais verdade.
e eu não consegui extrair mais nada dos diálogos do combate. Agora, voltando à progressão da história, no final do combate, a Doce usa um portal para teleportar o Code até a frente da própria Doce, para fazer assim que a Batatinha, enquanto tentasse atacar a Doce, sem querer atacasse o Code. O que acaba funcionando e a Batatinha, sem querer, acaba acertando um amigo dela e deixando ele inconsciente. Depois do Code ser acertado pelo raio da Batatinha, ele fica inconsciente e todo mundo acha que ele desfaleceu. E o Yu Yu, querendo o caos, no meio do desespero, acusa a Batatinha de ter feito isso de forma proposital. O que não é bem verdade, é algo que eu tinha visto desde o começo, mesmo tendo sido algo meio que implícito, mas pelo que parece dentro do universo, não foi bem assim. Foi algo que ninguém mais viu a não ser a própria Doce, que foi quem teleportou o Code. Depois de ficar um tempo inconsciente, o Code acorda com a Batatinha muito triste pelo comentário do Yu Yu, indo embora no portal. Para onde ela foi, não se sabe até o momento. Depois disso, é mostrado como foi a reação dos outros membros. A Sunny foi investigar o incidente que aconteceu com o Code. O Code ficou muito deprimido com a ida da Batata. E o Yu Yu se trancou no quarto, triste com a ida da Batata, mas ainda assim não querendo demonstrar isso, querendo manter a pose de machão dele. Um pouquinho depois, é revelado que, na verdade, a Doce continuou com eles lá e, pelo visto, prometeu pro Yu Yu que levaria ele de volta pro mundo dele, mas sempre dando a desculpinha que ela estava sem energia pela luta contra a Batatinha. O Yu Yu no começo deve ter acreditado, só que depois de um tempo dela mentindo, ele viu que não ia levar ele pra casa coisa nenhuma, só tava enrolando ele. Depois ele acaba se encontrando com a Sunny e com o Code, onde a Sunny acaba revelando que na verdade não era pro Code estar onde ele estava quando ele sofreu o ataque da Batatinha. Quem levou ele até lá só poderia ser a Doce pelos poderes dela. E depois de um pouco de conversa entre esses três, o Yu Yu, por acidente, acaba liberando uma passagem para uma sala escondida no escritório da Batatinha. E dentro dessa sala tinha um cajado, diferente do cajado natural da Batatinha, mas um pouco mais semelhante ao cajado da Doce. E depois de um pouco de conversa entre os membros, levantando o fato de que tanto a Sunny quanto o Code não tinham nada no mundo deles e não tinham nenhum problema em continuar aí com a Batatinha. E por que o Yu Yu seria diferente? O Yu Yu desconversa rápido e pega o cajado, o que teleporta os três para outro lugar. Para onde eles foram teletransportados, a gente não sabe porque o episódio acaba aí. E o que a gente teve nesse episódio? Tivemos a aparição da Doce, revelação um pouco mais explícita do passado da Batatinha, a ida embora da Batatinha e a revelação da sala secreta dentro do escritório da Batatinha. E isso eu vou falar um pouco mais pra frente, mas vamos lá. Agora que eu já falei do curta, eu vou falar da música. E a música, pra mim, foi o mais revelador de tudo. Contou toda a história da Batatinha e colocou uma teoriazinha na minha cabeça que eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas a música conta a história da Batatinha, que fala que no passado a Batatinha junto da Doce meio que comandavam seus respectivos exércitos e a Doce se mostrava melhor nisso, porque a Doce era mandona, bruta, exigente e era respeitada por isso, diante da Batatinha que não era bem isso. Ela não se contentava
em desviver os seus adversários que nem a Doce fazia. Depois de um certo tempo, a Batatinha foi com seu exército para uma patrulha, provavelmente, e eles foram pegos numa emboscada. E a Batatinha, não sabendo como lidar com a situação, teve o seu exército completamente massacrado. Mas, por sorte, ela conseguiu fugir. E quando voltou para o reino com a notícia, ela foi vista como uma inútil pelo rei e foi presa, declarada como morta pelo rei, mas na verdade só tinha sido presa mesmo. E nos é mostrado que a Doce constantemente ia lá conversar com a Batatinha, sendo uma irmã amiga. E a Batatinha tinha bastante respeito pela Doce por isso. E é daí que provavelmente a Doce tirou a fala de que a Batatinha se curvaria à Doce se fosse alguns tempos para trás. Mas depois de um tempo, a Doce simplesmente parou de visitar a Batatinha. A Batatinha, preocupada com a irmã, foge da cela que ela estava presa e vai à procura da irmã. E quando acha, ela escuta ela falando com o rei. Inicialmente a Batatinha estava feliz pela irmã dela estar bem, mas depois escuta a Doce falando pro rei que a Batatinha era uma inútil e seria melhor descartar ela. E o rei concordando com isso tudo, porque era a vontade da futura rainha, por assim dizer. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que no começo da música é dito que as duas iriam governar, e depois que a Batatinha foi presa, é dito que era o destino apenas da Doce governar. Então a Doce seria a futura rainha, por assim se dizer. Depois de escutar isso, a Batata fica desesperada pela traição da irmã no qual ela confiava e, num ato desesperado, rouba o cajado que ela usa durante todos os vídeos do canal. E, depois de roubar o cajado, ela se revolta contra o reino e foge. E seguindo a ordem cronológica, depois disso acontece o primeiro vídeo do canal da Turma da Batatinha. No caso, ela sequestrando o Code, a Sunny e o Yuyu. Eu, particularmente, acho que tenha uma lacuna aí que ainda não foi preenchida, mas apenas é uma especulação minha. Eu não estou confirmando nada. E falando em especulações, bora para as teorias. Partindo para a primeira teoria que eu tenho, ela está relacionada ao Yuyu. Ela é basicamente o que eu acho que o Yuyu era no seu mundo. O Yuyu diversas vezes fala que quer voltar ao mundo dele, mesmo não tendo necessariamente uma companhia naquele mundo. E também já foi dito pelo Code que ele sabe fazer parkour. E também ele mesmo já disse que o principal passatempo dele era subir no topo dos prédios do seu mundo para ver as estrelas. E também já foi dito que ele, na verdade, quer salvar o povo do mundo dele. O que eu penso tendo essas informações do Yuyu? Eu acho que ele era uma espécie de Batman do mundo dele, na qual ele seria tipo um vigilante que tenta salvar o povo da poluição. E quando ele fala que tem medo de que quando ele volte não tenha mais ninguém esperando por ele, não é uma companhia esperando por ele, mas sim as pessoas que precisam ser salvas por ele. Lógico, é uma coisa bem maluca de se pensar, mas é uma possibilidade e é uma coisa que veio na minha cabeça vendo a história do Yuyu. Agora, partindo para a próxima teoria, aqui é a teoria que eu faço do quinto personagem principal da série. Alguns podem estar pensando que eu tô falando da Doce, mas na verdade eu tô falando do cajado da Batatinha. O cajado da Batatinha já foi mostrado sim sendo um ser com personalidade própria e não só sendo um objeto que é usado pela Batatinha para ela conseguir poder. E a Batatinha já deixou escapar
uma coisa muito interessante sobre esse cajado, que é que a coisa ou pessoa que tá no cajado ou é o cajado é forçada a ser o cajado. Ou seja, o cajado é algo ou alguém que tá dentro dele ou é ele e não pode sair. Ela foi forçada àquilo. E o que eu penso em relação a isso? Eu acho que o cajado é algum antepassado da Batatinha. Na minha cabeça, o mais provável é de ser a mãe da Batatinha, que nunca foi mostrada pra gente até então. Mas lembrando que essa é uma teoria. Mas o que eu acho é que o cajado é a mãe da Batatinha e que ela é uma pessoa que quer que a Batatinha governe o mundo, porque sim, ela quer que a Batatinha governe o mundo e que ela não confie em mais ninguém. No vídeo do traidor, quem plantou a ideia de que tinha um traidor entre eles era o próprio Cajado. Ninguém falou com a Batatinha que poderia ter um traidor ou sequer alguém se mostrou um traidor. Foi tudo obra do Cajado. E esse cajado fala com ela diversas vezes. Na maioria das vezes, ele tenta plantar algumas ideias meio tortas na cabeça da Batatinha para que ela não confie em ninguém, nem mesmo nos amigos dela. A Batatinha parece confiar no cajado, mas ao mesmo tempo sabe que nem tudo que o cajado fala para ela pode realmente ser levado a sério, porque ele quer o caos. Opa, gente, AK do Futuro aqui e, primeiramente, eu tô editando esse vídeo faz 3 dias e a edição tá uma merda ainda, então me desculpa por isso. Mas eu tenho que terminar a edição hoje porque amanhã eu vou viajar, então se a edição ficar corrida, me perdoa. E eu tenho mais teorias, porque eu acabei vendo o vídeo do Simpson Silva reagindo à música e algumas coisas eu notei que eu não tinha notado antes. Primeiramente, obrigado, Silva e Lari, porque vocês falaram tanta coisa que eu não tinha percebido, que acabou que quase que mudou o roteiro inteiro das teorias do vídeo. Mas ainda dá pra deixar aquela parte lá. Eu cortei algumas teorias porque não faziam mais sentido. A minha primeira teoria é implementando a teoria do cajado. Por quê? Quando eu falei dessa teoria do cajado que eu fiz, eu só falei quem era o cajado. Mas eu tinha uma pequena teoria. Porque quando a Batatinha vai pegar o cajado e vai conseguir os poderes dela no vídeo do Simpson Silva, o Silva fala uma palavra que mexeu um pouco a chavinha na minha mente. Porque o que ele fala? Ele fala, ela desejou, anote essa palavra, ser uma deusa. O que eu tô pensando aqui? Se cada cajado tem um poder específico, que nem o da dor se quer criar portais, e se esse não fosse exceção? E se esse cajado tivesse o poder de conceder desejos ao usuário, e esse poder era tão forte que virou algo meio gênio da lâmpada, porque a pessoa que era a dona do cajado foi presa dentro do cajado por ser muito poderosa e ela é obrigada a conceder desejos para o dono, estando presa dentro do cajado. Mas ela ainda tem personalidade própria, então ela pode recusar os desejos. Mas ainda assim é uma recusa que não dura muito, porque uma hora ela cede. E outra teoria que eu tive é pra onde o cajado levou a turma no final da animação. O que eu acho que aconteceu? O Silva, quando estava terminando a música, falou: no final da animação eles terminam no Vortex e no final da música também. O que eu pensei sobre isso? Eu pensei duas coisinhas. Primeira, ou eles vão ser levados para o mesmo lugar que a Batatinha foi depois que ela fugiu do reino, ou, o mais óbvio, eles vão ser levados para o reino da Batatinha. Aliás, muito obrigado, Silva e a Lari, por terem dado essas ideias para mim. Não é bem como se eles fossem ver esse vídeo, mas obrigado de qualquer jeito. Agora vocês vão ver o AK do passado terminando esse vídeo, porque eu tenho que terminar a edição logo e postar o vídeo, porque amanhã eu não tenho mais tempo para isso. Falou! Então é isso, galera.
Se vocês gostaram, só dá like, compartilha, se inscreve, por favor, que agora eu vou ter que editar esse vídeo e o trabalho que vai dar. Então faz tudo aí e além do trabalho disso, eu também vou precisar de um microfone melhor que o meu tá ruim, gente. Por favor, salva nós. Mas é isso, valeu, falou e tchau.